Olá, amado ouvinte da Rádio Canção Nova, começa para você mais um programa Espiritualidade Cristã. Profecia do domingo, mais um momento juntos de profecia do domingo. Vamos que vamos! Hoje nós vamos dar continuidade em Lucas capítulo 4, versículo 38 a 44. Essa passagem tem três momentos muito importantes que a gente tem que analisar. O primeiro momento é o seguinte: Jesus Cristo ele sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro, entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Jesus cura a sogra de Pedro. Como que ele cura? Olha o detalhe. Ele inclina sobre ela. Pode ser que ele deitou sobre ela, pode ser que ele... Porque inclinar tem várias formas. Deitar, ele pode ter... ele pode ter se inclinado mesmo, feito uma flexão ali de 90 graus. O fato que ele inclina. É o fato que ele cura a sogra de Pedro diferente dos outros. Tanto que, o segundo ponto que eu quero analisar aqui, é que Jesus, depois que ele cura, ao pôr do sol, versículo 40 desse capítulo 4 de Lucas, fala que as pessoas levaram todos os doentes que tinham ali naquela região, com todos os tipos de doenças, ele impôs as mãos e curou todos os doentes. Quer dizer, na sogra de Pedro ele inclina, para outros doentes ele impõe a mão. Isso é preconceito de Jesus, porque ele deu atenção, o fato dele se inclinar para a sogra de Pedro, ele deu uma atenção maior para a sogra de Pedro? Não. Isso é preferência que Jesus teve por inclinar na sogra de Pedro e impor a mão nos outros? Não, não é preferência, não é preconceito, não é nada que o mundo de hoje pensa, né? O evangelho não explica. Por quê? Porque é o mistério do reino. Tem muitas coisas que são misteriosas. A gente tem que entender que tem muitas coisas que são mistério. E mistério não é para ser revelado como a gente deseja, tá? Os mistérios são revelados. Os mistérios foram constituídos para ser revelados. A partir do momento que fala que isso é um mistério, aqui um dia ele vai ser revelado, mas não do teu modo. Não é do teu modo. Do modo de Deus, a revelação. E a revelação muitas vezes não é uma revelação matemática, científica. Não é uma revelação nem de prova empírica, no caso. Não, é uma revelação como Deus quer revelar. Então, o que consta é que Jesus não curava as pessoas com a mesma metodologia. Chegava no resultado igual, que é a cura, mas a metodologia para cada um, para cada povo, para cada nicho de pessoas era diferente. O que isso pode nos trazer de significado? Um pouco dessa revelação desse mistério, não total. É que Cristo, ele conseguia atender individualmente cada pessoa. Ou seja, e mais, ele via que cada pessoa tinha uma individualidade própria, tá? E isso é o que é o amor, por exemplo, que pai e mãe tem que ter pelos filhos, professor tem que ter pelos seus alunos. Nenhum aluno tem o mesmo código genético, no sentido, todos nós temos um código genético humano, mas nós temos diferenças genéticas, graças a Deus. Nós temos diferenças estéticas, nós temos diferenças históricas, nós temos diferenças de traumas. Talvez o mesmo trauma que o fulano passou, eu também passei. Só que a minha constituição me permite a liberdade de sentir menos ou sentir mais, ou sentir mais ou menos o mesmo trauma que o outro. Então isso significa o quê? Que nós somos pessoas com uma individualidade própria. Tá? É isso que Jesus Cristo estava querendo passar para todos nós. Nessas questões das curas. O resultado é o mesmo. Como a aprendizagem, por exemplo, na escola, o professor está dando aula para os alunos. Ele tem que chegar naquela aprendizagem, o aluno. Em que todos têm que chegar pelo menos no mínimo igual. Tá? Agora, para se chegar a isso, aí cada um demonstra a tua liberdade. Cada um se manifesta de uma maneira assim diferente. Talvez 3 se manifestem iguais, mas 5 diferentes dos 3. Agora, é raro você pegar uma sala de aluno, de 30 alunos, todos manifestarem de maneira igualitária e semelhante. Isso não existe, por isso que não existe igualdade. Todo mundo é diferente. Existe, sim, e o que tem que existir é comunhão. O que tem que existir é justiça, mas igualdade
Não pode. Até porque é o seguinte, se a gente for pensar em igualdade, todo mundo morre. A partir do momento que todos têm que comer o mesmo alimento. Todo mundo é igual, então come a mesma quantidade e o mesmo alimento. Para, gente. A igualdade, uma sociedade de iguais é uma sociedade, primeiro, que nunca existiu. Segundo, se tentar existir, vai matar a sociedade inteira. Tá? Agora, o que não pode existir é a justiça tem que ser exatamente de uma medida assim, até para que seja mais organizado uma sociedade, a justiça tem que julgar todos iguais, os diferentes iguais. Evidente? Então, Jesus ele traz esse dado para nós. Primeiro dado. Segundo dado é o seguinte, aqui, que Jesus, ele expulsa também demônios. No versículo 41, o demônio grita, tu és filho de Deus. Jesus os ameaçava o demônio e não os deixava falar porque sabiam porque Jesus sabia que os demônios sabiam que ele era o Messias. Eu acho interessante, né? Nenhum demônio xingou Jesus no Evangelho. Nenhum demônio falou mal de Jesus. Falava mal os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Os parentes até de Jesus. No Evangelho consta que os parentes falavam mal de Jesus, mas nenhum demônio falou mal de Jesus. Os demônios só falavam aquilo que Jesus era. Filho de Deus, Messias, que muitas vezes era até elogio. Filho do Deus Altíssimo. Agora, um detalhe que a gente precisa entender é o seguinte. As piores pessoas não são aquelas que falam mal de nós, mas aquelas que muitas vezes falam aquilo que somos e sobretudo, nos elogiam. Cuidado, porque isso é uma metodologia demoníaca. Porque os demônios têm inveja de Cristo, e se tem muita inveja de Cristo, isso é bíblico, e se tem inveja de Cristo, os demônios, e aí que é o dado interessante, os demônios, eles têm inveja dos filhos de Deus, daqueles que seguem Cristo. Então, como que é o mapa da inveja? E que nós somos atingidos por isso também. Nós lançamos inveja. O que é o mapa da inveja? O mapa da inveja, um invejoso, gente, primeiro, o invejoso nunca ele fica... O grande invejoso, existe vários tipos de invejoso, o invejoso ele nunca fica distante, o invejoso ele quer aproximar. Esse é o primeiro ponto. Primeiro mapa para você entender a mente de um invejoso. Segundo característica de um invejoso, ele vai sempre te elogiar. Você acha que Jesus, ao ouvir, tu és o Filho de Deus, olha que elogio, tu és o Messias, os demônios iriam falar, Jesus não deixou. Isso daí era uma elogio para Jesus. Diante do povo que estava ali, e cura, e agora estão falando que é o Messias, e é mesmo. Tá? Veja bem, quantas pessoas têm elogiado, não que todas as pessoas que elogiam o outro estão com inveja, mas o invejoso ele elogia, que bom, canta bem, né? Prega bem, maravilha, né? Não fala isso não, filho, porque você tem inveja. Você vai agora, que está me ouvindo, analisar se os seus elogios é fruto de uma inveja ou é fruto de uma verdade. Deus abençoe você e até amanhã.